E aí, marxo-keynesianos, meu nome é Alisson, eu sou um anarcocapitalista. Hoje eu quero fazer uma análise acerca do aumento de protecionismo aí que ocorreu no governo liberal, liderado por Jair Messias Bolsonaro. É o governo liberal que se diz liberal e acaba aumentando tarifas contra a importação de leite. Ao longo desse vídeo eu vou tentar explicar para vocês, de forma, primeiro, econômica, o porquê isso é abominável, o porquê disso ser totalmente antieconômico e depois o porquê disso ser totalmente imoral e antiético. Então, primeiramente, vamos lembrar um pouco algumas coisas aí que foram faladas nesse governo, né? Antes do governo também. Quando alguns repórteres pararam para perguntar ao Paulo Guedes, e aí, vai ter aumento de impostos? Aí ele disse assustado, não, imposto não, imposto não. Então, já teve um aumento de imposto agora sobre importação de leite. E aí você pode parar para pensar, ah não, mas essa importação foi para quem vende. Mas espera aí, essa importação não é justamente para que a gente tenha que continuar sendo obrigado a comprar leite mais caro? Então, na prática, isso está sendo prejudicial para nós próprios, nós consumidores. E o Bolsonaro também, na entrevista do Roda Viva, se não me falha a memória, foi perguntado, foi questionado qual o legado que ele gostaria de deixar para o Brasil, pelo que ele queria ser lembrado. E ele disse, porque eu quero que o país se torne mais liberal, eu quero que as pessoas se lembrem da minha presidência como a presidência que tornou o país mais liberal, alguma coisa assim que ele falou. Bom, já tem 45 dias de governo, toda semana tem uma proposta nova, e essas propostas continuam sendo propostas. Quando alguma coisa realmente acontece na prática, é justamente esse tipo de degradação do mercado, aumento de tarifas contra importação. Então agora sim a gente começa a nossa análise, tá? Primeiramente eu tenho que invocar aqui Frederic Bastiat, para falar um pouco do que se vê e o que não se vê. O Bastiat dizia que existe uma diferença entre o mau economista e o bom economista. O mau economista é aquele cara que só consegue analisar as consequências de atitudes econômicas de forma superficial. Ele vê o governo fazendo alguma coisa, ele analisa aquilo ali de uma forma bem simples, de uma forma que não abrange uma perspectiva de longo prazo e também não abrange a visão para a sociedade como um todo, apenas para um certo grupo de pressão. Já o bom economista, ele vê as coisas além disso. Ele para pensar o que vai acontecer no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, para um grupo pequeno de indivíduos, para uma gama maior da população também. Tá? Então, baseado nessa primeira parte do que se vê e o que não se vê, a gente tem que pensar o seguinte: quais são os argumentos que são utilizados para defender protecionismo, para defender a indústria nacional? São principalmente dois. Em primeiro lugar, é um apelo sentimental ao patriotismo e depois é a tentativa de estruturar um argumento econômico. Vamos analisar o primeiro, que é justamente esse apelo a uma soberania nacional, por assim dizer. Os caras dizem o seguinte: nós somos produtores de leite do Brasil. O Brasil é a nossa pátria. Nós temos que ter uma indústria nacional forte para que nós não fiquemos à mercê do mercado desses europeus safados que estão tentando dominar a nossa economia. Então nós temos que ter mecanismos para lutar contra esses caras. Assim nós vamos utilizar as tarifas para manter o nosso país forte, o nosso país com um motor de economia extremamente vibrante, algo maravilhoso. Geralmente é esse tipo de argumento que eles utilizam. Bom, isso é extremamente imbecil, eu não vou nem atacar esse argumento, porque ele sequer é um argumento. Não existe um fundamento, simplesmente um apelo emocional a algum tipo de amor à pátria, amor à nação, amor ao estado em que você nasceu, etc, etc, etc. Vamos para o argumento econômico. Geralmente eles dizem o seguinte: nós somos parte do motor da economia, nós somos parte das engrenagens da economia que faz com que a economia gire como um todo. Nós contratamos pessoas para produzir o leite, nós contratamos pessoas para aumentar o nosso capital intelectual, para poder aumentar a tecnologia na produção de leite, para produzir leite de forma mais eficiente. Nós também vendemos o leite para as pessoas, então tem uma relação ali de mercado, uma relação mercadológica de compra e venda. Então isso faz com que a economia se mova de forma sublime. Nós somos parte desse motor, por isso nós somos necessários. Como nós somos necessários e nós não somos capacitados para competir com produtores leiteiros de outros países, principalmente da Nova Zelândia, nós precisamos de tarifa para nos proteger. Porque se nós falirmos ou se nós formos prejudicados, nós vamos fechar as nossas portas e isso vai acarretar desemprego, o entravamento da economia, esse tipo de coisa. Agora voltando para o que se vê e o que não se vê. As coisas que ele disse simplesmente são as coisas que um mau economista veria. Ele só veria isso. Mas para pensar o seguinte: qual o máximo que poderia acontecer com essas empresas se realmente a concorrência chegasse e botasse para detonar? Ou elas se tornariam eficientes, teriam que abaixar os preços, demitir alguns funcionários,
e começar a alocar os recursos de forma mais racional, por assim dizer, se bem que não existe essa parada de mais racional. Em um vídeo futuro eu vou falar sobre racionalidade e irracionalidade acerca da praxeologia, mas só pra gente não perder o foco. Ou então, essas empresas simplesmente faliriam. Mas peraí, por que elas estão falindo? Por que elas estão tendo que se tornar mais eficientes? Porque tem outras pessoas alocando os recursos de uma forma muito mais eficiente e conseguindo vender as coisas mais baratas para o Brasil. E o que é que isso acarreta? Acarreta em poupança. Porque no âmbito nacional, quando chega a essa relação de poupança na compra de produtos em escala nacional, as pessoas passam a economizar muito. É muito dinheiro economizado. E esse dinheiro não some, esse dinheiro não para de girar na economia. O que vai acontecer é o seguinte, ou as pessoas vão ter esse dinheiro poupado sendo gasto em outras coisas, só que quando elas passam a gastar em outras coisas, o consumo aumenta, a produção também tende a aumentar. Para que a produção seja aumentada, as outras empresas vão ter que contratar novos funcionários. Os novos funcionários que serão contratados provavelmente serão aqueles que estão desempregados, principalmente por causa do leite. Você entende que tem uma relação aí entre o desemprego aumentar por causa dos leiteiros falindo, depois uma alocação desses recursos para outras partes do mercado, onde eles vão aumentar a produção, e essa produção agora vai absorver esses indivíduos que estão desempregados, desde que o Estado não atrapalhe. Tá? Então acreditar que simplesmente um setor econômico falir vai prejudicar a economia a priori não faz nenhum sentido. Você tem que fazer uma análise econômica muito mais aprofundada acerca disso. O que eu gostaria que acontecesse é o seguinte: você tira completamente todas as tarifas de importação, você não prejudica nenhum outro país, e ao mesmo tempo você tira todos os impostos para os produtores nacionais. E assim as coisas tenderiam a ficar equilibradas. Tá? Primeiro, é isso que eu queria falar, acerca do que se vê e o que não se vê. Segundo, a gente vai falar agora das vantagens, da lei das vantagens comparativas de David Ricardo. Eu tive que anotar aqui porque são muitas coisas e eu não queria esquecer nada de importante. O que é a lei das vantagens comparativas de David Ricardo? Basicamente é uma lei que diz que não é porque você produz algo bem que você realmente deva produzir isso. Porque talvez você poderia produzir algo de forma muito mais eficiente, que seria muito mais produtiva. Por mais que essa primeira coisa que você produziria, você fosse muito bom nela. Ah, Alisson, mas eu não entendi nada do que tu falou. Tu tá falando de forma técnica, de uma forma que eu não consigo entender. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, ó. No 7º capítulo desse livro, do Ética da Liberdade, um cara chamado Murray Rothbard dá um exemplo muito simples sobre a lei das vantagens comparativas. Ele diz o seguinte: vamos supor que tem um médico, e esse médico precisa registrar as cirurgias que ele está fazendo. E ele é muito bom em digitação. Ele poderia fazer isso de forma exímia, de forma sublime, de forma fenomenal. Mas aí ele para pensar: olha, eu digito muito bem. Eu preciso contratar outra pessoa que talvez não vai digitar tão bem quanto eu. Mas olha, em vez de eu perder tempo digitando, se eu focar só em fazer as cirurgias, eu vou produzir mais, mesmo que aquela pessoa que eu contrate para digitar não seja tão boa quanto eu. Então, é uma análise, a lei das vantagens comparativas é uma análise que você tem que fazer acerca do que é mais produtivo. Aí, como é que a gente traz isso agora para essa questão do leite? Bom, só no livre mercado é que a lei das vantagens comparativas pode funcionar. Se você tiver distorções de mercado, que eu vou explicar mais para frente, isso não pode ocorrer. Aí para e pensa o seguinte: como é que as pessoas no Brasil vão saber se elas realmente produzem leite de forma mais produtiva, de forma mais eficiente dentro do mercado, se o livre mercado não opera? Se você tem barreiras que impedem que o livre mercado funcione. Pense o seguinte: sabe esse médico que ele estava querendo contratar uma secretária lá para digitar as coisas para ele? Se o governo chegar e disser: olha, beleza, você quer contratar? Pode contratar. Agora você vai ter que pagar 1 milhão de impostos por causa dessa nova funcionária. O médico vai ter que parar para começar a pensar: nossa, talvez não valha a pena contratar essa secretária. Talvez valha mais a pena para mim, por causa da dor de cabeça, por causa dos gastos, simplesmente eu mesmo perder um tempo ali das minhas cirurgias, dos meus atendimentos médicos, e fazer essa digitação, fazer esses registros. Isso é uma deturpação da economia. Você está começando a criar uma distorção aí absolutamente insana. Porque os indivíduos não podem mais fazer cálculo econômico do jeito que eles deveriam fazer. A gente entra também aqui na questão dos custos de oportunidade e dos trade-offs. Eu gosto de pensar nessas duas coisas como coisas iguais, mas tem gente que acha que tem diferenças, tá? Então eu vou explicar aqui de uma forma bem simples, para não haver tantos equívocos, para não me aprofundar muito, porque esse vídeo já está sendo um pouco mais complexo do que o de costume. Um pouco mais complexo, nada a ver. Um trade-off é basicamente uma escolha que os indivíduos têm que fazer. Por quê? Os recursos
na realidade são escassos. Quando eu falo na realidade literal, tá? A realidade do ser humano, a realidade que nós vivemos, os recursos são escassos. Não dá para usar tudo ao mesmo tempo, porque não existe tudo ao mesmo tempo para todo mundo. Então, os indivíduos têm que escolher como eles vão alocar, como eles vão utilizar os recursos escassos. O Thomas Sowell diz uma coisa que eu acho, caramba, extremamente profunda. Esse mundo é um mundo de trade-offs e não de soluções. Ele diz exatamente assim. Porque não tem solução para tudo. Você tem que escolher o que você vai fazer. Se você, às vezes, se você escolher o objetivo A, você vai ter que abdicar do objetivo B. Ou você vai escolher o objetivo B e vai ter que abdicar do objetivo A. Se não me falha a memória, o Hans Hermann Hoppe também fala sobre isso no Ciência Econômica e o Método Austríaco, que é um livro fenomenal que eu recomendo para todo mundo, tá? Então, nessa questão do trade-off, entra também aí o custo de oportunidade. Como é que você vai saber se você poderia estar fazendo uma outra coisa, além do que você está fazendo agora, de forma mais eficiente? Você teria que pesar, você teria que fazer um trade-off. Ó, eu estou produzindo isso aqui, estou ganhando tanto. Pô, isso é maravilhoso. Mas talvez, se eu estivesse produzindo outra coisa, eu produziria muito mais. Eu lucraria muito mais. Eu seria muito mais eficiente produzindo essa outra coisa. Mas aí eu tenho que escolher qual das duas eu vou fazer. Porque eu não posso fazer as duas ao mesmo tempo. Os recursos são escassos, meus recursos são escassos. Minha propriedade é escassa, meu corpo, meu tempo, etc, etc, etc. Então, a gente precisa de um livre mercado operando de forma que os indivíduos tenham informações acerca dos preços de forma natural, de uma forma não deturpada pelo Estado, para que a lei das vantagens comparativas funcione de forma correta, para que os indivíduos possam fazer escolhas trade-offs, possam calcular o custo de oportunidade de forma mais clara, de uma forma a alocar os seus recursos de forma mais eficiente. E a gente vai falar muito sobre eficiência nesse vídeo. Esse vídeo vai ser bem grande, já vou avisando. Tem uma outra questão aqui também, que é a pressão anti-Estado por causa da queima de capital por unidade vendida. Meu Deus, Alisson, tu tá ficando maluco, tá falando as coisas cada vez mais complexas. Não, para pensar o seguinte. A gente poderia argumentar da seguinte maneira. Olha, tua argumentação tá toda falha. Por quê? Os fornecedores de leite, os produtores de leite de outros países possuem subsídio, graças ao estado deles lá. E aí muita gente diria, por causa disso, nós precisamos também subsidiar os nossos fabricantes, ou então impedir que esses fabricantes de outros países operem de forma tão livre assim. Então agora a gente vai entrar numa questão totalmente libertária, totalmente anárquica. Pense o seguinte, para que esses indivíduos de outros países sejam subsidiados pelo Estado, o Estado tem que queimar o próprio capital dele. Para que haja essa queima de capital, não pode ser feito de forma aleatória, não pode ser feito de forma totalmente qualitativa, sem você calcular quanto é que você vai gastar, quanto é que o Estado vai gastar nisso aí. Porque os recursos do Estado também são finitos. O Estado também precisa fazer um trade-off, ele precisa fazer escolhas. Então veja bem, quais são as maneiras do Estado conseguir dinheiro? Ou espoliando os indivíduos, ou gerando inflação. As duas coisas são roubo, tá? Só que são de forma diferente. Mas enfim, se o governo inflaciona a moeda, ele acaba ficando mais próximo de um ciclo econômico. Fica chegando cada vez mais próximo de uma crise, que é o que muita gente acha que realmente vai acontecer agora, nos próximos anos. E eu tinha uma visão bem pessimista quanto a isso, agora já não sei exatamente o que vai acontecer. Porque eu acho que ter uma crise seria bom para que as pessoas passassem a enxergar exatamente como é que o Estado opera, mas como eu sou um pessimista, eu estou achando que essa crise vai demorar um pouco para acontecer ainda. Mas enfim, o Estado precisa fazer esse trade-off. Se ele inflaciona a moeda, ele acaba ficando mais próximo da crise, e em crises as pessoas tendem a enxergar melhor como o Estado funciona. Então, a tendência é que o Estado tente controlar a inflação ali o máximo que ele puder. Então, ele não vai expandir a base monetária simplesmente para estar subsidiando mais venda de leite. Porque é isso que aconteceria. Se as tarifas que o Brasil impõe simplesmente deixassem de existir, os produtores de leite de outros países que são subsidiados pelo Estado passariam a vender mais. Se eles vendem mais, o capital gasto para subsidiar esses produtos ia aumentar, porque eles são subsidiados baseado em unidade produzida. Se os caras vão produzir mais, mais subsídio eles terão. Se eles vão produzir menos, menos subsídio eles terão. É mais ou menos assim que funciona. Então, se esses estados vão subsidiar e não vão inflacionar a moeda para subsidiar esses produtores de leite, eles vão ter que tirar o dinheiro de outros lugares. Ou eles vão aumentar os impostos, só que quando o Estado aumenta os impostos, fica mais próximo do ponto de ruptura, onde as pessoas vão enxergar que o Estado realmente é um tirano, que ele como é que eu posso dizer?
Ele é uma entidade abstrata de um tirano que simplesmente vai controlar a vida deles e vai subtrair o máximo que eles tiverem simplesmente para ajudar certos grupos de pressão, como os produtores de leite aqui no Brasil. Então, fica um pouco complicado de tu aumentar os impostos. A única saída que aconteceria, a única saída que o Estado teria, seria retirar o welfare state de determinados locais para aumentar esse welfare state aí empresarial, por assim dizer, como o Rafael Lima gosta de chamar, né? O estado de bem-estar social empresarial. Então, tu teria, sei lá, subsídio para pessoas que estão desempregadas sendo diminuídos para aumentar o subsídio para esses produtores de leite, já que eles estariam vendendo mais unidades de leite. Então, sempre vai ter uma pressão aí anti-Estado, uma pressão para que esses países se tornem também mais livres. Isso ocorreria de forma anárquica, simplesmente tu deixando que a economia operasse de forma tranquila, de forma suave, por assim dizer. Se tu deixasse a economia realocar os recursos de forma eficiente, de forma tranquila e de forma natural, seria isso que aconteceria, tá? Então aqui a gente tem também os grupos de pressão. Por que é que acontece esse tipo de anomalia, esse tipo de aberração econômica em governos que até mesmo se dizem liberais? É justamente por causa dos grupos econômicos, dos grupos de pressão econômicos. Pensa o seguinte, o presidente de um país, ele precisa ter governabilidade. Para ter governabilidade, ele tem que ter apoio de determinados grupos de pressão. Esses grupos muitas vezes são sindicatos, no caso do Lula, agora são diversos empresários que acreditam que são defensores do livre mercado, mesmo assim eles defendem serem ajudados pelo Estado, não faz o menor sentido. Esses leiteiros são um exemplo disso. Esses caras são os caras que defendem que o empresário deve ser mais livre para poder operar, mas aí essa liberdade é só para ele, não para os outros empresários que estariam concorrendo com ele, o que é absurdo. Então, esses grupos de pressão vão acabar criando justamente essa pressão sobre o governo para que o governo tome medidas que ajudem esses próprios produtores. Porque eles são uma gama poderosa da sociedade. Eles possuem um capital financeiro muito poderoso justamente por causa dessas tarifas. Pense o seguinte, esses caras são ineficientes. No Mercado Livre, provavelmente eles faliriam, ou eles teriam que se tornar produtores muito mais eficientes, cobrarem muito menos no que eles produzem, etc, etc, etc. Mas se isso não acontece, o Estado tem que ir lá e proteger esses caras. O Estado protege esses caras, eles vendem mais, ou eles lucram mais. Com esse dinheiro extra, eles pegam esse dinheiro e compram o Estado, compram os legisladores, de forma muitas vezes totalmente direta, depósito direto, olha, vou depositar tanto na tua conta para te ajudar na tua eleição, para te ajudar na tua campanha, e aí depois tu me ajuda legislando em meu favor. Tu aumenta as tarifas de importação para proteger a indústria nacional. O que é absurdo, tá? Simplesmente acreditar que os governos vão simplesmente... Eu falo simplesmente muitas vezes. Acreditar que o governo vai ignorar esses grupos de pressão é uma aberração econômica, uma aberração da própria realidade. As pessoas têm que estar sendo muito trouxas para realmente acreditar nisso, tá? Então você tem aqui grupos de pressão. Tem uma questão aqui que é uma questão que eu nem digo que é ética, não digo nem que é uma questão anarcocapitalista libertária, mas é uma questão, cara, que é uma questão moral, da dignidade humana, faz parte da dignidade humana, que é o fato de tu estar impedindo que pessoas tenham acesso à alimentação de forma mais barata. Vocês conseguem parar pra pensar o quão gigantescamente hecatômico isso é? Você está impedindo que as pessoas tenham alimentos de forma mais barata. A gente vive num país semi-desenvolvido, subdesenvolvido, né, como muita gente gosta de chamar, em que as pessoas ralam pra caramba pra poder ter suas coisas, e aí chega o governo e vai dizer, olha, você aí, você que paga caro pra caramba pra ter as suas coisas, pra comprar alimento pros seus filhos, você que trabalha 12 meses do ano e passa 4, 5 só pra pagar de imposto, vai ter que pagar mais imposto. Aí chega o socialista pra dizer que a gente precisa do Estado pra poder fazer isso que ele tá fazendo agora. Porque o mercado não poderia operar, o mercado não seria bom para as pessoas se ele operasse de forma livre, de forma não coercitiva. Realmente tem gente que acredita nisso. Ainda bem que eu não votei em ninguém. Eu não me humilho votando em candidato algum. Eu sou um purista. Eu não acredito que liberais devem se misturar com libertários. Ou melhor, libertários devem se misturar com liberais. Porque os liberais sempre vão tentar infiltrar o meio. É aí que a gente chega no quinto ponto aqui. No quinto ponto não, no sexto ponto. Liberal é merda. Essa frase é um clichê no meio libertário. Só que isso é verdade. Os liberais são um lixo tóxico. Eles pervertem a própria noção de liberdade dos indivíduos. A liberdade, no sentido metafísico, como Mises diz nas seis lições, não existe. A liberdade
ela é uma coisa, é um conceito que ele é delimitado pela propriedade privada, certo? O liberal, ele é o cara que diz que as pessoas precisam ter mais liberdade. Só que o que é que acontece? Eles acreditam que quem vai dar essa liberdade é o próprio Estado. Isso é um absurdo. Como Jesus Huerta de Soto diz, o liberalismo clássico é igual o ebola, é igual o vírus do ebola. Ele é péssimo, faz com que as pessoas se tornem cada vez mais deturpadas. É um absurdo você parar para pensar que uma pessoa se diz liberal, que é um nome bem bonito, bem mainstream, realmente defende algo tão absurdo como aumentar a taxa de protecionismo de um país. São esses caras que se dizem liberais. E tem gente que acredita nesses caras. Aí a gente chega no 7º ponto aqui, que é a desilusão com a democracia. Parabéns aí para todo mundo que votou no Bolsonaro achando que realmente o governo iria melhorar o país, iria tomar medidas pró-mercado. Parabéns para vocês aí. Espero que vocês fiquem bastante felizes aí com as medidas do Bolsonaro, porque toda semana é uma medida nova. Não, agora a gente tem uma boa proposta liberal, mas essas propostas nunca vão sair do papel. Já foi dificultado o acesso a armas, agora tu já diminuiu a quantidade, né? Porque o Estado nunca vai permitir que tu realmente tenha acesso às armas que tu poderia ter para se defender do próprio Estado. No máximo, tu vai ter uma arma que seja minimamente poderosa para que tu nunca se rebele contra o próprio Estado. Vou ficando por aqui, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, apoiem o canal também através dos métodos que estão aqui na descrição. Valeu, falou, fui e o Bolsonaro é socialista, mano.